Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com o tema Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje iremos tratar de vibrações livres não amortecidas para sistemas de um grau de liberdade. Uma introdução. Bom, pessoal, então vamos introduzir aqui esse assunto que é vibrações livres não amortecidas para sistemas de um grau de liberdade, que normalmente ele compõe o primeiro tópico a ser tratado em boa parte dos cursos de vibração, tá? Bom, então vocês estão vendo aí um bloco vibrando, né? Vai aparecer um cara tirando uma foto, uma mãozinha lá que desce, solta o bloco e ele começa a vibrar. E mais uma vez vai ter o fotógrafo tirando uma foto aí, pá, tirou, tá? Então o que vai acontecer? O que aconteceu aqui na verdade, né? No primeiro momento, não sei se vocês perceberam, mas com calma vocês podem voltar o vídeo e ver e perceber isso. Tem uma mão amparando o bloco e essa mão vagarosamente ela vai descendo até que o bloco ele fica suspenso, tá? E naquele primeiro momento é o que tá dito aqui, ó. A mola ela estava com comprimento neutro de mola, estava com comprimento neutro. Ou seja, não estava sendo nem esticada nem comprimida. Então, a partir do momento que a mão abandonou e equilibrou, então tem um significado muito grande, né? Primeiramente que a gente formou aqui aconteceu uma deformação, que é o delta estático, né? Que é a deformação estática, que é aquela que é proveniente do confronto entre a força-peso e a força de mola, que se igualaram nesse caso. E quando se igualou, ele estabeleceu uma posição de equilíbrio, né, que a gente chama de posição de equilíbrio estático. Tá dito aqui, marcado por esse triângulo preto aqui. Então é a partir dessa posição de equilíbrio estático que vai acontecer a dinâmica. Então é a partir dela que a gente vai colocar uma variável para governar esse fenômeno aí. Então, está dito aí, a origem da nossa dinâmica está colocada, a deformação estática, como já foi dito, e só para ilustrar aqui, a massa no sistema internacional ela tem a unidade de quilograma, e a rigidez, que até hoje, nós vamos tratar agora, aquela constante elástica do passado, a gente vai tratar como sendo a rigidez. Tá? Não está errado o conceito de constante elástica, não, mas a terminologia mais comum em vibrações é a rigidez. Mas fisicamente é a mesma coisa, cuja unidade é Newton-metro no sistema internacional. Então vamos estabelecer aqui, vamos confeccionar o diagrama de corpo livre, ou simplesmente DCL, da estática. Tá? Então temos o bloco, a força-peso e a força de mola. Né? E a força de mola é o produto da rigidez, K dessa mola, vezes a deformação estática. Bom, se está parado, o somatório de forças é igual a zero, equilíbrio. Eu coloco sempre aqui uma setinha apontando para o lado que eu estabeleci, no caso desceu, então desceu para mim é positivo, então o que contrariar é negativo. Então aqui, força-peso para baixo concorda, força elástica para cima discorda, igual a zero. Então no final das contas, peso, né, a força-peso é igual a força elástica, como está aí. Bom, então a segunda etapa aqui é a dinâmica que nos interessa. Tá? Vamos confeccionar o diagrama de corpo livre da dinâmica. A massa, força-peso, da mesma forma. Agora, a força elástica, além de ter deformado aquele delta estático, a deformação estática, ela deformou mais x, que x é a variável da dinâmica, que é um x num instante qualquer. Então, nesse instante da foto, deslocou x, certo? Então, a deformação total é delta ST mais X. Então, o produto dessa deformação com rigidez dá a força elástica, para esse caso aqui da dinâmica. Bom, então vamos aqui aplicar a segunda lei, somatória das forças externas igual a massa vezes aceleração. E importantíssimo também, como eu assumi que desceu, aqui também eu coloco uma setinha e um positivo. Isso aqui não é obrigatório, gente, mas é extremamente recomendável. Orienta a gente na hora de ir aplicando os termos, transcrever do DCL para a segunda lei. Quando o sistema é muito simples, beleza, mas quando o sistema é mais complexo, tem mais termos, a gente pode se confundir e errar. Mas continuando, olha só, força-peso para baixo concorda, força elástica para cima discorda. Né? Lembrando que a força elástica é uma força restauradora que sempre vai se opor ao movimento, certo?
que é igual a massa vezes aceleração. Então a gente distribui aqui o parêntese, a gente chega a essa configuração. Olha só, perceba. mg menos k delta st. Para a gente já viu isso em algum lugar, né? Olha ele aqui em cima, ó. mg menos k delta st igual a zero. Ora, então isso aqui advém lá da estática. Então se isso aqui é igual a zero, a gente substitui aqui embaixo e continua o desenvolvimento. A gente chega aqui numa equação, na equação do movimento, para esse caso aí, né? Que é o caso mais simples. O sisteminha massa-mola. Que é massa vezes aceleração, que é uma força de inércia, mais kx, que é uma força de mola, ou força elástica, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária, certo? Então a gente, até aqui é física, né? Então a gente vai precisar da ferramenta matemática para poder resolver essa equação do movimento, que é uma equação diferencial. Certo? Mas olha só que interessante, se eu faço uma manobra matemática aqui, que não vai alterar nada a consistência da formulação, mas ela nos revela algum significado. Perceba, né? Olha só que manobra que é essa, né? Se eu pegar e dividir todo mundo aqui, ó, por m, ou seja, a gente normalizar pela massa todo mundo aqui, não muda nada no final das contas. Do ponto de vista de resultado. Mas olha só, ficou x, 2 pontos, k dividido por m, x que é igual a zero. Então tem uma definição muito importante em cima disso aqui, né? Então se a gente avança um pouco mais na formulação, vai ficar x 2 pontos, que é a aceleração, mais ômega n ao quadrado. Ou seja, essa razão k sobre m, ela é definida como sendo ômega n ao quadrado. O que é esse ômega n apareceu aí do nada? Ômega n, gente, é a frequência natural do meu sistema. É o CPF dinâmico do meu sistema. Tá? Inventei isso aqui agora, mas eu acho que dá certo do ponto de vista didático. Então todo sistema tem, tudo tem uma frequência natural, pelo menos uma, né? Mas pode ter várias. A gente vai ver mais adiante no decorrer do curso. Então isso aqui é muito importante. Ó. É interessante que nós façamos isso aqui, ó. Essa normalização fica mais elegante e já revela algumas informações mais claramente. Bom, então continuando. Isso é uma equação diferencial EDO, né? Linear de segunda ordem homogênea. A gente vai pegar agora o ser usuário da informação que vem lá do cálculo, né? Então, para uma equação diferencial com essa cara aqui, a minha solução geral tem essa cara, que é o x de t, né, que é um deslocamento no tempo, é uma constante A vezes cosseno de ômega nt, que a gente acabou de ver, mais uma constante B vezes seno de ômega nt. Então, a gente já viu a definição, né? Ômega n como ômega n ao quadrado é k sobre m, ômega n é a raiz daquilo ali. Certo? E a unidade disso aqui no sistema internacional é radiano por segundo, não é hertz. O pessoal confunde, não é hertz. Se você entrar com tudo aqui no SI, vai sair radiano por segundo. Importante. Bom, então como é uma equação diferencial de segunda ordem, inevitavelmente nós temos duas condições iniciais, né? Que é o deslocamento no instante t igual a zero e a velocidade no instante t igual a zero. Está colocado aqui. Então, para a gente determinar esse A e B, a gente tem que lançar a mão dessas condições iniciais para a gente determinar essas constantes. Então, vamos fazer aqui, ó, queimar a primeira ficha. A primeira ficha é o x0. Se a gente pega nessa expressão e substitui para t igual a zero essa condição, vai ficar desse jeito aí, ó. Certo? Fica assim. Então, a gente desenvolve e chega à conclusão que meu A é simplesmente o próprio deslocamento inicial, x0. Está determinado A. Bora determinar B. Para determinar B, eu preciso queimar a ficha da velocidade inicial. Só que eu não tenho uma expressão explícita aqui que contém a velocidade inicial, mas é simples. Se a gente tem a resposta que é o deslocamento, se eu derivar essa expressão em relação ao tempo, eu vou obter a expressão da velocidade. Então é isso que a gente vai fazer. Se a gente deriva esse cara aqui em relação ao tempo, a gente chega nessa configuração. Lembrando aqui, na hora de derivar, né, tomar cuidado de ter a regra da cadeia, né? Por isso que o ômega sai para fora aqui do cosseno e do seno. Então, da mesma maneira, a gente vai substituir para o instante t igual a zero, a gente vai substituir a condição inicial para a velocidade. A gente faz isso, fica dessa forma, e depois a gente vai, como o A já está determinado, a gente vai substituir o A nessa expressão. A gente pega e substitui o A nessa expressão aqui, e o t igual a zero e a condição inicial de velocidade. A gente chega à conclusão que o meu B é a razão entre a velocidade inicial sobre a frequência natural.
Então está estabelecido aí o A e B. Então a gente tem a solução que nos permite calcular para todo instante de tempo a posição. Que posição que vai ter o bloquinho, para cima ou para baixo, parte negativa ou positiva. Então está completamente determinado aqui. Essa é uma solução, poderia parar aqui, mas vamos lá, vamos plotar, né? Vamos traçar o gráfico dessa solução aqui, ó. Então perceba aqui, ó, o gráfico para essa solução é essa solução, esse gráfico em preto aqui, essa curva em preto, x de t. Mas como ela é uma composição de um termo em cosseno e um termo em seno, eu tive essa preocupação de plotar os dois aqui, ó. Em vermelho aqui, em A, eu tenho a parte em cosseno da solução e em azul eu tenho a parte em seno. Né? Elas não têm defasagem nenhuma, né? Nenhuma mesmo. O seno parte do zero no começo e o cosseno parte de x0. E o x0 é justamente essa condição inicial aqui. Se eu somar as duas, aí não. Aí na hora que eu tiver a curva em preto, que é a solução inteira aqui, né? Ela vai dar uma defasadinha, ou para um lado ou para o outro, vai depender do problema. É um problema genérico aqui. Então do lado esquerdo aqui, eu tenho uma notação que a gente chama de notação fasorial. O fasor, ele nada mais é, assim, uma definição bem direta e simples, é um vetor girante no tempo. Né? Então o vetor fica girando com o tempo lá. Então temos vários vetores girando com o tempo. Antes disso, a gente precisa saber ou relembrar que a função cosseno e seno estão defasadas de 90 graus. Certo? Então, do ponto de vista de vetorial, isso quer dizer que os vetores são perpendiculares, né? Da parte cosseno e da parte em seno. Então, olha só, eu tenho um vetorzinho aqui com magnitude A e eu tenho um vetorzinho aqui B, né? Que é perpendicular a A. Então, está representativo. Os dois vetores são perpendiculares. Então, se eu somo vetorialmente esses dois vetores, eu vou obter esse vetor C, de magnitude C. E a minha referência em x aqui, nesse círculo aqui, está na vertical, ó. Está na vertical. Então, se eu projetar o C aqui na minha vertical, eu vou obter, e esse vetor vai girando, eu vou obter perfeitamente essa curva em preto aqui. Tá? Então, tem as correspondências, está tracejado, fica fácil de ver. Tá? Então, a partir daqui da minha referência que está na vertical, eu tenho um ângulo que determina a posição de A, que é ômega nt. Ômega n é a frequência natural. E a frequência natural nada mais é que uma velocidade angular, que vezes o tempo dá um ângulo. Então tem a posição angular desse A a todo instante de tempo. E da mesma forma eu vou ter também para o B. Mas se eu souber de um, como um está defasado de 90, eu sei do outro. Então esse vetor fica girando aqui, ó. Fica girando todo o tempo. Então eu vou ter um ângulo de fase entre o vetor A e o meu C, que é a soma vetorial de A e B. Que é justamente esse φ que aparece aqui, ó. É justamente esse φ. E se eu pegar do outro lado, que é o complemento de 90, eu vou ter esse φ0, que está aqui, esse ângulo menorzinho aqui. Então eu tenho uma opção ou outra. Então vamos lá. Olha só. Eu tenho esse ângulo pequenininho aqui, ó, que é o ômega n, que eu já falei aqui, ó, menos o φ, eu vou ter esse pedacinho. E se eu tenho esse ângulo aqui e eu pegar C vezes o cosseno desse ângulo e projetar em x, que é a minha referência, eu vou ter minha curva aqui preta em todo instante. Da mesma forma, eu vou ter aqui se eu pegar esse mesmo C, o vetor é o mesmo, mas se eu pego o ângulo de cá, é ômega nt mais φ0, então se eu quero projetar esse C na vertical, que é a minha referência aqui para x, que está aqui, ó, então vai ter que ser C vezes seno desse ângulo aqui. Então eu tenho... O que vai acontecer com isso? Olha só. Então eu tenho uma segunda possibilidade de solução, que vai ser um C cosseno de ômega nt menos φ, como está aqui na figura. Ou a parte em seno, né? Mas só usando outro ângulo. Então eu tenho aqui três expressões equivalentes. As três são equivalentes. Você pode usar isso aqui o resto da vida se quiser, ó. Sem problema algum. Sem problema algum. Mas eu tenho vias alternativas aqui. Vai ficar ao gosto do freguês, viu? Ou dependendo do problema também, né? Dependendo do problema, ele vai encaminhar para essas duas outras aqui, tá? Mas as três são equivalentes. Ora, apareceu esse C, mas quanto que vale esse C? Ó, tranquilo. Se eu sei que A e B são vetores perpendiculares, então Pitágoras na causa, né? Jogo aqui um Pitágoras, eu determino C. Certo?
É o que está feito aqui, ó. Então, meu C, e como A e B já está determinado lá de trás, eu determino tranquilamente o C. E o φ, né? Como é que eu faço para calcular isso aí? É tranquilo também, é o arco cuja tangente é B sobre A, BB sobre A. Aí o φ0 é o complemento, ou seja, a diferença para 90. Está aqui. Tranquilo? Então, só olhar aqui. Tiver dúvida, gente, vocês voltam no vídeo que dá pausa, que está bem passo a passo. Acho que está tranquilo de perceber isso aí, tá certo? Bom, então o que eu fiz aqui? Eu plotei um gráfico, né? Aliás, um gráfico com 3 curvas. Essas 3 curvas, eu arbitrei esses valores aqui, ó, para massa 150, rigidez 20.000 Nm e o x0, condição inicial de deslocamento, 1 centímetro, tá aqui. Tá? E eu coloquei um pouco mais de um período aqui nessas curvas para ficar fácil de a gente analisar o problema aqui, a questão. Então, um ciclo completo, o período sempre vai ser 2π para um ciclo completo. Então, vamos lá. Condição no gráfico, onde que ela está? Ela está aqui, ó. Como tem milímetro aqui, 10 milímetros é 1 centímetro, então está tudo certo. Então, todos partem da mesma condição. Então, vamos variar apenas a condição inicial de velocidade. Primeiramente, eu tenho a condição inicial de velocidade 0,1 metro por segundo. Se é positivo, né? Porque como é x ponto, é uma derivada. E derivada do ponto de vista geométrico é a inclinação da curva de um determinado ponto. Então tá aqui a curva inclinação positiva. Vocês percebam que a curva em preto ela parte para cima, depois desce, depois faz a movimentação harmônica dela. Aqui a condição inicial em azul, da curva em azul, é nula. Tangente zero, ó. Ela sai. Ó, perceba como é que a amplitude diminui. E por fim, a condição inicial de velocidade negativa, né? É o mesmo valor em módulo, mas é negativa. Então perceba que a curva em vermelho ela parte para baixo, depois continua oscilando aí. Certo? Então, para a curva 1, que é a curva em preto, eu utilizei essa expressão aqui, ó, poderia ter usado qualquer uma outra. A minha fase, né? Minha fase é 49,62 graus. Lembrando que lá, quando for lá na expressão, sai irradiando, viu, gente? Então, mais cuidado. Aqui eu coloquei grau só para a gente ter um feeling maior. X2, que é a curva em azul, a fase é zero. A fase é zero. Por que é zero, né? A fase não é arco cuja tangente é B sobre A. E o B, se você olhar lá atrás, se voltar o vídeo aí, se voltar lá atrás, não é X, velocidade inicial dividido por ômega n? Então, se a velocidade inicial é nula, B é nulo. Se B é nulo, φ é zero. Tá? Então, tudo tem explicação. E aqui na última curva em vermelho, a minha fase deu negativa. Em módulo, ó, em valor, assim, a magnitude é a mesma, mas o sinal é negativo. Porque aqui é negativo, ó. Então, tudo tem explicação. Então, no gráfico, né? Primeiro, C1, a amplitude C1 está aqui. C1 é a curva em preto. E o φ1 está ali estabelecido. C2, vocês vejam que a amplitude é menor para C2. É menor. E a fase é zero, ó. É zero. E por fim, C3, a amplitude é igual a de C1. Tá? É igual. Com a diferença que o deslocamento da curva foi para trás, né? No tempo. Certo? Bom, então é isso que aconteceu aí, gente. Eu espero ter ajudado vocês nessa parte inicial do curso. É simples, mas a gente tem que entender para dar o prosseguimento da melhor forma. Compartilhe esse material, vamos fazer com que esse material seja difundido e mais pessoas tenham acesso, que a ideia aqui é ajudar a quem precisa, né? Lembrar que o professor já foi aluno, já teve dificuldade. Tá? A gente tem que ter sempre isso em mente. E usando a minha experiência, eu pretendo fazer isso com vocês, ajudá-los. Tá bom? Grande abraço e até uma próxima.